Olá pessoal, meu nome é Sérgio e você está na Meeples in Japan. E hoje vamos aqui fazer o setup e regras de The Wolves. The Wolves é um jogo que já tem um vídeo de unboxing no canal, para quem quiser assistir. The Wolves é um jogo de 2022, né? De 2 a 5 jogadores. É um jogo de estratégia, né? Um jogo que tem aí tabuleiro modular. É um jogo de controle de área, onde nós também temos movimento em grade, entre outras mecânicas. É um jogo onde você vai tentar sobreviver aí, né? Construindo aí a sua alcateia, tentando aumentar a sua alcateia, controlando áreas e tentando recrutar lobos, né? Que estão aí solitários, caçando também presas e tomando muito cuidado, né? A hora de expandir aí a sua alcateia, porque você não pode deixar os seus lobos e as suas tocas desprotegidas. É um jogo onde você utiliza um mecanismo diferente para fazer as suas ações. Você seleciona algumas peças de terreno, né, que você tem no seu tabuleiro de jogador, e você tem que virar essas peças para poder fazer as ações no terreno desejado, né. É um jogo que tem uma opção para você jogar em 2 jogadores, né, onde você utiliza um automa. E vamos mostrar aí, então aí como é o setup e regras de The Wolves. E vamos começar o setup preparando o tabuleiro de jogadores. Cada jogador vai escolher a sua alcateia, né? O jogo ele possui 5 alcateias, né? Um jogo de 2 a 5 jogadores. Nós temos 5 alcateias. O jogador escolhe uma. A alcateia tem 2 lados, né? Aqui um lado para 2 jogadores. E aqui uma partida de 3 a 5 jogadores. E pega o seu tabuleiro individual. Os tabuleiros são iguais, né? Todos os tabuleiros são iguais. Cada um de uma alcateia. O tabuleiro também tem 2 lados. Esse lado aqui é para uma partida de 2 jogadores. E esse lado uma partida de 3 a 5 jogadores. E o jogador então vai montar aqui o seu tabuleiro individual. Cada jogador agora vai receber as suas peças de terreno. Cada facção possui aqui no seu tabuleiro marcado aqui qual é a sua peça de terreno. No caso aqui da Tundra Wolf, a facção é a letra E. Ela utiliza essas peças. As peças de terreno possuem aqui a letra E, né, marcada em todos os terrenos. O jogador vai pegar esse terreno que tem os 2 lados iguais e vai colocar aqui no primeiro espaço do seu tabuleiro. As outras peças possuem 2 lados diferentes. O jogador então vai pegar essas peças e colocar no seu tabuleiro de forma que haja um terreno de cada tipo. No caso aqui, ele pode colocar no local que ele desejar. Apenas uma peça vai repetir, que é a peça do terreno original dessa facção, dessa alcateia. Agora o jogador vai pegar as suas 12 peças de toca, que são essas pecinhas aqui, e vai colocar nesses 3 locais aqui no tabuleiro. Cada local representa uma habilidade do jogador. Aqui, por exemplo, é o número de lobos que o jogador vai poder mover durante a sua ação. O jogador vai colocar uma toca em cada um desses 4 espaços aqui, deixando apenas o primeiro espaço em aberto. Vai fazer a mesma coisa aqui com esse setor, que é o setor de velocidade. É a quantidade de espaços que os lobos poderão se mover. O jogador vai fazer a mesma coisa, colocar uma toca em cada um dos espaços, deixando apenas o primeiro espaço em aberto. E vai repetir a mesma coisa nesse espaço, que é a distância do uivo do lobo, que eu vou explicar aí depois durante as regras. O jogador vai fazer a mesma coisa, né? Colocando uma toca em cada um dos espaços, deixando apenas o primeiro espaço em aberto. O jogador vai pegar as suas 4 peças de covil e vai colocar aqui nesse espaço, cobrindo esse número aqui. O jogador vai pegar todos os seus lobos, né? Existem 2 tipos de lobo: o lobo alfa e o lobo de alcateia. O jogador vai separar 2 lobos alfas e 2 lobos de alcateia e deixar aqui de lado por enquanto. O restante o jogador vai colocar aqui nesses espaços. Lembrando que existem 2 espaços aqui, ó, onde o jogador vai colocar os lobos alfa.
onde está marcado, onde tem esse símbolo aqui. Os outros espaços o jogador vai colocar os lobos menores, os lobos de alcateia. Então o jogador vai preenchendo aqui, colocando seus lobos. E nesse terceiro espaço aqui, o jogador coloca um lobo alfa. E também nesse espaço aqui, também o jogador coloca mais um lobo alfa. Os outros espaços o jogador coloca os lobos de alcateia. Cada jogador também recebe uma carta de referência com as ações e também um lembrete aqui de como são as pontuações das regiões e como funciona o tabuleiro de lua. Ele possui várias peças de tabuleiro, né? E você vai pegar essa peça aqui, é a única peça que possui esse desfiladeiro aqui. Todas as peças têm o mesmo fundo, mas apenas essa peça possui aqui esse desenho. Você vai colocar ele no centro da mesa e nós vamos colocar peças em volta de acordo com o número de jogadores. Então, você vai pegar todas as peças restantes, né? Existem mais 10 peças desse tipo aqui. E você vai utilizar de acordo com o número de jogadores. Uma partida de 5 jogadores, você vai utilizar todas as 10 peças. Uma partida de 4 jogadores, você vai utilizar 8. E uma partida de 3 jogadores, você vai utilizar 6 dessas peças. Elas possuem o mesmo fundo, né? Você pode embaralhar, por exemplo, escolher aí 6 peças, uma partida de 3 jogadores. E as outras peças, elas voltam para cá. Isso, você vai montar o tabuleiro, uma partida de 3 jogadores dessa maneira. Vai colocar peças em volta do terreno principal. No manual você possui um desenho mostrando como montar o tabuleiro para cada quantidade de jogadores. Agora nós vamos colocar essas fichas de lobo solitário em cada um dos espaços onde possuem esse símbolo. Por exemplo, aqui no tabuleiro existem esses locais que possuem o símbolo do lobo solitário. Você vai colocar um desses tokens em cada um desses locais. Então, os tabuleiros geralmente têm 2 desses marcadores em cada um deles. Apenas o tabuleiro central não possui nenhum dos símbolos de lobo solitário. Agora nós vamos colocar as peças aqui, esses tokens de caças. São as caças dos lobos. Nós temos aqui esses tokens que representam animais, né? Nós temos aqui alces, os veados, guaxinins, os javalis e também os coelhos. Dependendo dos jogadores, você vai colocar uma quantidade de peças nesses locais aqui indicados no tabuleiro. Cada espaço desse vai receber uma dupla, né, de animais iguais que você vai empilhar nesses locais. Para uma partida de 3 jogadores, você vai colocar uma dupla de cada e mais 2 duplas de coelho. Isso aí varia de acordo com os jogadores. No manual você pode verificar a quantidade de animais que você vai colocar no tabuleiro. Agora você vai pegar as fichas de pontuação, dependendo também do número de jogadores. Uma partida de 3 jogadores, você vai pegar 2 fichas de lua crescente, 2 fichas de lua 2/4, né? E 2 fichas de lua cheia. Essas fichas são as fichas de pontuação das áreas. Você vai colocar aleatoriamente uma ficha em cada um dos espaços, menos no espaço central, apenas nos espaços adjacentes. Você vai colocar elas nesse espaço aqui de nascente de água. Então, aleatoriamente, você pega uma ficha qualquer e coloca ela uma em cada um desses espaços. E assim, cada um dos tabuleiros terão 2 fichas de lobo solitário, 2 fichas de caça, né? E uma ficha de pontuação. Apenas o tabuleiro central aqui, ele não possui nenhuma ficha. Agora você vai pegar 2 fichas de lembrete de pontuação e vai colocar nos locais onde estão as fichas de pontuação de lua crescente. Vai colocar uma aqui e uma outra aqui nesse outro local. Essas fichas são lembretes para lembrar os jogadores quais vão ser as primeiras regiões que serão pontuadas durante a partida. Os jogadores escolhem aleatoriamente o jogador inicial e então
O jogador inicial vai pegar um dos seus lobos alfa e um lobo de alcateia e vai colocar em um espaço do tabuleiro central, em volta aqui do desfiladeiro. É importante que os jogadores nesse momento verifiquem, né, qual vai ser a primeira região a ser pontuada. No caso, as pontuações serão feitas nas regiões que tem a lua crescente. Para isso existe esse marcador de lembrete aqui, em cima dessas regiões aqui. Então, o jogador inicial escolhe um local. Então, o jogador ele coloca os seus dois lobos, né, em qualquer um desses locais em volta aqui do desfiladeiro. Lembrando que esse espaço não pode ser ocupado. E o jogador então, por exemplo, escolhe aqui esse espaço. O jogador à sua esquerda faz a mesma coisa, escolhe um local em volta aqui do desfiladeiro e coloca dois dos seus lobos. E, finalmente o último jogador vai fazer a mesma coisa, colocando dois dos seus lobos aqui em volta do desfiladeiro. Agora, em sentido contrário, começando pelo último jogador, o jogador vai colocar mais dois dos seus lobos, um alfa e um de alcateia, no tabuleiro em volta do desfiladeiro. A única diferença agora é que o jogador não pode colocar do mesmo lado do desfiladeiro que ele colocou inicialmente. Por exemplo, esse jogador marrom, né, ele colocou seu lobo, seus dois lobos iniciais, desse lado aqui do desfiladeiro. Agora ele precisa colocar dois dos seus lobos no outro lado do desfiladeiro. Ele tem esses três espaços como opção. Ele resolve colocar aqui. O jogador verde agora, ele tem que fazer o contrário. Ele vem colocado seus dois iniciais do outro lado. Ele tem que colocar aqui desse lado do desfiladeiro, em qualquer um desses espaços que sobraram. Finalmente o jogador azul, que foi o primeiro a colocar, vai colocar seus dois últimos lobos e também deve colocar do lado contrário do desfiladeiro. E assim vai ficar o tabuleiro no início da partida. O jogador azul é o jogador inicial e durante todos os turnos essa vai ser a ordem. Você vai pegar o tabuleiro de lua. O tabuleiro possui dois lados, um lado para 2 ou 3 jogadores e o outro lado para 4 ou 5 jogadores. Esse tabuleiro define os momentos onde haverão pontuações no jogo. Teremos pontuação em cada fase de lua. A primeira fase que vai ser pontuada é a fase de lua crescente. Então, dependendo da quantidade de jogadores, por exemplo, uma partida de 3 jogadores, você vai pegar aqui, onde está marcado 3P, a lua crescente, né? E você vai colocar um marcador de lembrete nesse local, para lembrar os jogadores quando haverá a primeira pontuação. Então, coloque o tabuleiro de lua próximo do tabuleiro central. Deixe também perto do tabuleiro as fichas de ponto de vitória, as fichas de bônus de terreno e também as fichas de ação bônus. The Wolves é um jogo de controle de área. Os jogadores vão lutar pelo controle das áreas e também tentar marcar pontos de vitória fazendo as suas caças e também melhorando os atributos do seu tabuleiro individual. The Wolves é jogado em várias rodadas e em cada turno os seus jogadores farão até 2 ações que poderão até ser ações repetidas e poderão também gastar seus tokens de ação bônus para fazer ações extras. Começando então com o jogador inicial, o jogador vai fazer 2 ações. Então, após terminar seu turno, o jogador à sua esquerda fará então o seu turno. E assim, segue o jogo sempre em sentido horário. Os jogadores fazem ações pagando pelos seus custos. Em The Wolves, o custo das ações é pago virando as peças de terreno do jogador. Por exemplo, existem ações que você precisa virar uma peça de terreno. Algumas ações exigem 2 peças de terreno e outras ações até 3 peças de terreno. Por exemplo, uma ação de mover exige que o jogador mova uma peça de terreno. Então, se o jogador quiser mover seus lobos para a floresta, ele teria que virar essa peça de floresta para o outro lado. Então, se o jogador for fazer uma ação
na floresta, por exemplo, que exija que ele vire 2 peças de floresta, o jogador pode então gastar um token bônus de terreno. Se ele possuir um desses tokens, ele gasta o token, vira uma das peças de floresta e então pode fazer uma ação. Cada facção possui o seu terreno original e cada facção possui uma ficha de terreno que possui os dois lados iguais. Então, isso quer dizer que cada facção vai ter sempre uma ficha do seu terreno natural à sua disposição. Então, dependendo das ações que o jogador quiser fazer, ele vai ter que virar uma quantidade de fichas de terreno para poder realizar as ações. Vamos explicar então cada uma dessas ações. Vamos começar com a ação de mover. Vamos imaginar que o jogador azul ele queira mover seus lobos para a floresta. A primeira coisa que ele vai ter que fazer é verificar se ele tem uma peça de terreno de floresta virada. Ele tem uma peça aqui, então ele precisa gastar essa peça virando ela para o lado contrário. Feito isso, o jogador vai ter que verificar agora algum dos seus atributos. A primeira coisa que o jogador verifica é a quantidade de lobos que ele vai poder movimentar nessa ação de movimento. Por exemplo, aqui no começo do jogo, o jogador começa com a sua dispersão da alcateia no valor de número 2. Durante a partida, o jogador, ao liberar aqui essas peças, ele consegue aumentar a quantidade de lobos que ele consegue andar. Mas no começo do jogo, o jogador possui apenas 2 lobos. E aqui, verificar também a velocidade dos seus lobos. Aqui, no começo do jogo, os jogadores começam com uma velocidade de 3. Isso quer dizer que o jogador vai poder movimentar 2 dos seus lobos até a um espaço de 3. E, nesse caso, terminando no espaço de floresta, que foi o terreno escolhido no início da ação. O jogador azul, então, ele pode mover 2 dos seus lobos até 3 espaços, parando sempre no local de floresta, que foi o local que ele escolheu. Ele não pode parar em outro local. Então, por exemplo, ele poderia mover aqui um dos seus lobos, 1, 2, 3 espaços, e ele poderia mover mais então um dos seus lobos, podendo até mover, por exemplo, aqui, andando 1, 2 espaços. Ele pode gastar até 3 espaços, né? Mas ele não pode parar em terrenos diferentes. Ele escolheu a floresta, portanto ele tem que parar aqui no local de floresta. Os jogadores devem respeitar esses atributos no início do jogo. No início do jogo, os jogadores podem mover até 2 de seus lobos, né? Até uma distância de 3 no tabuleiro. E sempre devem parar no terreno que foi escolhido. O jogador nunca pode parar num terreno diferente. Existem regras especiais para se mover. Por exemplo, o desfiladeiro aqui, esse local não pode ser ultrapassado. O jogador não pode andar por esse. Assim como as nascentes de água, esses locais também não podem ser ultrapassados. O jogador tem que contornar esses locais para poder se movimentar. Outra regra, os jogadores não podem parar em locais que possuam fichas de caça ou fichas de lobo solitário. Eles só podem parar nesses locais quando não houver mais fichas nesses locais. Cada hexágono só comporta 2 peças, que podem ser lobos, tocas ou covis. Então, por exemplo, nesse local aqui, onde já existe um lobo e uma toca, o jogador não pode parar mais um lobo, por exemplo. Então, existe o limite de 2 peças por hexágono. O lobo alfa ele pode parar num terreno que exista um lobo de alcateia inimigo. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ele não poderia parar aqui, porque já existem 2 peças nesse terreno. Mas ele poderia parar nesse terreno aqui, onde existe apenas um lobo de alcateia do jogador verde. Nesse caso, o jogador então empurra esse lobo para um local adjacente que esteja vazio, ou que tenha uma peça, por exemplo, do jogador verde. Por exemplo, se tivesse uma peça aqui do jogador verde aqui, ele poderia empurrar essa peça para cá, ou para qualquer espaço vazio adjacente. Isso fica à escolha do jogador que empurrou a peça para fora. Os lobos alfa ou de alcateia também podem parar no local que possuam uma toca inimiga, contanto que essa toca esteja apenas sozinha no hexágono. Então, esse lobo alfa poderia andar para cá e parar nesse terreno, assim como também
um lobo de alcateia poderia parar nesse terreno. Mas, se fosse um covil, então os lobos não podem invadir um terreno que tenha um covil de outro jogador. Um hexágono nunca pode comportar dois lobos de alcateias diferentes, independente deles serem lobos de alcateia ou lobos alfa. Eles nunca podem compartilhar o mesmo local. É importante explicar que os jogadores possuem esses 4 tipos de peças, né? A toca, o lobo de alcateia, o lobo alfa e o covil. E existe uma hierarquia nessas peças. Começando da toca até o covil, a toca é a peça mais fraca. E assim vai seguindo. Quando um jogador invade um terreno onde existe uma peça do adversário, ele nunca pode invadir o terreno que tem uma peça mais forte que a dele. Ele só pode invadir um terreno onde haja uma peça que seja de nível menor. A segunda ação que o jogador pode fazer é construir uma toca. Primeiro, vamos imaginar que o jogador queira construir uma toca nesse local aqui, nas montanhas. Existem 3 locais aqui. Vamos imaginar que ele queira construir aqui nessa montanha. A primeira condição é que o jogador tenha um dos seus lobos alfas, né? Ou no local adjacente ao local onde você pretende construir a toca. Feito isso, o jogador precisa então virar 2 dos seus terrenos, né? 2 das suas fichas de terrenos, que tem aqui, no caso, a montanha, né? Ele tem aqui 2 fichas de terreno, de montanha. Ele deve virar as 2 fichas então para o lado contrário. Feito isso agora, o jogador vai pegar uma das peças de toca. Ele possui peças de tocas em 3 locais. E cada local vai lhe dar um bônus diferente e vai melhorar um dos seus atributos de uma forma diferente. O jogador então pode pegar uma peça de toca de qualquer um desses 3 locais. Cada local vai melhorar um dos seus atributos. O jogador deve sempre pegar a primeira peça à esquerda na fileira de cima. Então, por exemplo, se o jogador quisesse pegar essa peça de toca aqui, ele vai aumentar a sua quantidade de lobos que ele vai poder mover, né, na ação de mover. Por exemplo, aqui no começo do jogo, o jogador começa com 2 lobos. Ele poderia mover 2 lobos numa ação de mover. Ao retirar uma toca daqui, uma peça de toca daqui, ele aumenta isso para 3 lobos. E assim por diante. Cada local, por exemplo, aqui, ele manteria ainda 3 lobos, né, por movimento. Mas ele ganharia também uma peça de ação extra. E assim por diante. Aqui no quarto espaço ele ganharia 3 pontos de vitória. Aumentaria os seus lobos para 4. E aqui nesse espaço ele manteria para 4 lobos, mas marcaria 7 pontos de vitória no final da partida. E ainda ganharia uma peça de terrenos bônus. Então, o jogador escolhe uma das peças, um dos locais, e pega uma das peças de toca. Então, coloca a peça de toca no local escolhido. Lembrando, né, da hierarquia das peças, o jogador não poderia construir uma toca aqui, já que há um lobo de alcateia de adversário aqui. Mas ele poderia construir, por exemplo, uma toca aqui, já que ele tem um lobo alfa seu adjacente a esse espaço. A terceira ação seria transformar uma toca num covil. A primeira exigência para se transformar uma toca num covil é que essa toca esteja próxima, adjacente a uma nascente de água, a esse espaço aqui. Por exemplo, se essa toca estivesse aqui, nesse espaço, ela não está adjacente à nascente de água. Portanto, você não poderia transformar essa toca num covil. Mas, se essa toca estivesse aqui, adjacente a essa nascente de água, então você pode transformar essa toca num covil. O jogador então tem que virar 2 dos seus terrenos de montanha, né, onde está aquela toca, para o lado contrário. Vamos imaginar que ele tinha 2 peças de terreno aqui de montanha. Ele vira então suas 2 peças. Então, ele vai pegar a primeira peça de covil à esquerda aqui do seu tabuleiro. Cada vez que o jogador pega uma peça aqui do covil, ele ganha uma peça de terreno bônus. Além disso, cada vez que o jogador vai pegando peças de covil, liberando peças de covil aqui do seu tabuleiro, ele vai marcando aqui, vai melhorando aqui os pontos de vitória que ele vai ganhar no final da partida. Se ele liberar todos os espaços aqui, no final da partida ele vai ganhar 20 pontos de vitória. O jogador então pega a peça de covil, a primeira peça de covil à esquerda do seu tabuleiro,
recebe uma ficha de terreno bônus. Então, troca essa peça de toca por uma peça de covil. Essa peça de covil é a peça mais poderosa na hora de contagem de pontos para verificar quem domina aqui a região. E é importante lembrar que você não pode ter uma peça de toca e uma peça de covil no mesmo espaço. Só pode haver uma das duas construções num espaço. Então, no espaço que existe já um covil, você não pode construir uma nova toca. Cada peça de região, por exemplo, aqui uma peça de região, você só pode ter um covil da sua cor. Você pode construir um covil apenas por peça de região. Se você quiser transformar uma toca sua num covil e existir um lobo adversário ali, você pode fazer essa troca. Você faz a troca, né? E esse lobo adversário, ele é expulso, já que nenhuma peça adversária pode estar no local onde haja um covil de outra alcateia. A peça de toca que foi removida então do tabuleiro, ela vem aqui para o tabuleiro da lua. Você coloca ela no primeiro espaço vazio, por exemplo no início do jogo, né? Aqui nesse espaço, todas as peças de tocas que são retiradas da partida, elas vão aqui para o tabuleiro de lua. E a próxima ação é a ação de uivar. Nessa ação, o jogador ele pode transformar uma dessas peças de lobo solitário em um dos seus lobos da sua alcateia. Para isso, ele tem que verificar primeiro qual é o alcance do seu uivo. Local aqui, nós temos aqui a distância do uivo do lobo. No início da partida, os jogadores têm uma distância de 2 espaços. A partir do momento que o jogador vai construindo tocas, ele vai melhorando, né? Se ele tirar tocas desse local aqui, ele vai melhorando o seu uivo. Lembrando que o poder do uivo do lobo é um poder do lobo alfa, nunca e não do lobo de alcateia. Então nesse momento, o jogador ele tem 2 de alcance do seu uivo, que é suficiente para transformar aquele lobo solitário em um dos seus lobos. Mas primeiro também, o jogador precisa virar 2 peças de terreno, onde está localizado aquele lobo solitário, para o lado contrário. O jogador então vira 2 das peças de terreno, onde está o lobo solitário, e então pega o primeiro lobo aqui do seu estoque, começando sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então nesse caso aqui, o primeiro lobo que seria liberado seria um lobo de alcateia. Em algum momento existem também 2 lobos aqui, alfa, que estão, mas tem que seguir essa ordem certinha, né? De cima para baixo, da esquerda para a direita. E cada vez que você libera um lobo aqui, você ganha pontos de vitória no final da partida. Então, o jogador pega um dos seus lobos e troca a peça aqui de lobo solitário por um dos seus lobos. Você vai ver aqui que existia uma distância de 2, né, do uivo, por exemplo, 1, 2, que é a distância atual do uivo do lobo azul. E essa peça estava nesse terreno, né, que o jogador virou 2 dessas peças de terreno. E essas peças de lobo solitário, né, também vão aqui para o tabuleiro da lua, ocupando o primeiro espaço livre. A próxima ação é a ação de dominar. Nessa ação, o jogador ele pode transformar um lobo de alcateia ou também uma toca de adversário numa toca ou num lobo de alcateia da sua alcateia. Então, por exemplo, a primeira coisa que o jogador tem que verificar o terreno onde está essa peça e também a distância agora do seu uivo do lobo. O jogador então, ele tem aqui atualmente uma distância de uivo do lobo de 2, suficiente para transformar aquele lobo num lobo da sua alcateia. Ele precisa então virar 3 peças de terreno daquele local, que é um local, aliás, que é da sua facção. Então, ele consegue virar essas 3 peças e como ele tem 2 de alcance de uivo do lobo, ele consegue transformar aquele lobo de alcateia num lobo da sua alcateia. Se ele for transformar um dos seus lobos, ele pega aqui o primeiro lobo disponível, né? Sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ou se ele for transformar uma toca, ele pega uma das peças de toca disponível também, né? Sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita.
Então, no caso ali, era um lobo. O jogador vai pegar um dos seus lobos. Então, como ele tem 2 de distância de uivo, né? 1, 2. E ele está no terreno onde ele conseguiu virar 3 peças de terreno ali no seu tabuleiro. Ele transforma esse lobo aqui num lobo da sua alcateia. Ele poderia fazer a mesma coisa se fosse uma toca, apenas trocando a peça de toca por uma peça de toca. Se as 2 peças do adversário estivessem no mesmo hexágono, o jogador então não poderia fazer a ação de dominar. Ele só consegue fazer isso quando uma peça está sozinha num hexágono. Então, a peça do adversário retirada, ela vai também aqui para o primeiro espaço vazio do tabuleiro de lua. E a última ação, que é a ação de caçar. A ação de caçar, na verdade, ela acontece automaticamente. Você não precisa virar peças de terreno do seu tabuleiro. Ao fazer ações de movimento, por exemplo, ao ter 3 lobos da sua alcateia, independente de serem alfa ou lobos de alcateia, se você tiver 3 desses lobos adjacentes a uma peça de caça, por exemplo aqui, nós temos 3 peças de lobo e temos um coelho aqui no centro. O jogador então pega uma das peças do terreno e coloca no primeiro espaço disponível à esquerda aqui, nesse local. O jogador ganha automaticamente uma peça de ação bônus. E também no final da partida o jogador vai ganhar a pontuação que preencher todos os espaços. Ele vai ganhar 25 pontos de vitória. É importante lembrar que o jogador só pode ter um tipo cada uma das caças. Por exemplo, ele já tem um coelho aqui, ele não pode ter um novo coelho nesse espaço. Ele tem que ter peças de caça diferentes. Então, todas as peças de lobo solitário, as peças de toca e as peças de lobo de alcateia, que são retiradas do tabuleiro principal, são colocadas no tabuleiro da lua. E quando acontecer de uma peça se for colocada no local que existe um lembrete de pontuação, é ativada a fase de pontuação. Essa fase é ativada no final do turno do jogador atual. Então, aqui no lembrete, né? Uma partida de 3 jogadores, as regiões que possuem a pontuação com a lua crescente serão pontuadas a partir de agora. O token de lembrete de pontuação então movido para a próxima fase de lua, onde teremos uma nova pontuação. No caso aqui, uma partida de 3 jogadores. A próxima pontuação seria nessa fase aqui. Você coloca então o lembrete nesse local. Então, vamos verificar no tabuleiro quais os locais que teremos pontuações. Existem os lembretes, né, que colocamos no início da partida. Então, esse local aqui e esse outro local, nós teremos uma pontuação. Cada pontuação é feita separadamente em cada área. Em cada área, cada peça de lobo e cada peça de toca do jogador vale 1 ponto. Já uma peça de covil, ela vale 3 pontos. Então, vamos começar pontuando aquela área ali de cima. Então, nessa região aqui, o jogador verde ele possui uma toca, que vale 3 pontos, um lobo de alcateia, que vale 1 ponto, e um lobo alfa, que vale mais 1 ponto. Ele tem no total então 5 pontos. O jogador azul possui uma toca, que vale 1 ponto, e um lobo alfa, que também vale 1 ponto, e ele tem então 2 pontos. Já o jogador marrom, ele possui apenas um lobo alfa, que lhe garante 1 ponto. Nesse caso, o jogador verde é o vencedor, ele recebe então esse token de pontuação. Esse token de pontuação vale valer 4 pontos de vitória no final da partida. Já o segundo colocado aqui, no caso o jogador azul, ele recebe 2 pontos de vitória. Recebe então um token valendo 2 pontos de vitória. O token principal vai para o vencedor da região. E nessa região aqui, o jogador azul possui 3 pontos, um lobo alfa e 2 lobos de alcateia. O jogador verde também possui 3 pontos, uma toca e 2 lobos alfas. E o jogador marrom, ele possui 2 pontos, uma toca e um lobo de alcateia. Nesse caso tivemos um empate entre o jogador azul e o verde. E então, os lobos alfas nesse caso são os fatores de desempate. Como o jogador verde ele possui 2 lobos alfas contra um do lobo azul, o jogador verde é o vencedor.
Nesse caso aqui, o jogador então recebe os 4 pontos de vitória. O jogador azul então receberia uma ficha com 2 pontos de vitória. Se por um acaso, mesmo após a contagem dos lobos alfas, ainda continuasse um empate, por exemplo, vamos imaginar que os dois tivessem um lobo alfa cada um, e mesmo assim continuassem empatados no número de pontos, essa ficha de pontuação aqui, ela seria descartada. Os jogadores então, cada um deles, receberia a menor pontuação aqui, a 2 pontos, né? Cada um deles receberia uma ficha valendo 2 pontos. A ficha de pontuação então, aqui, ela é descartada. E no caso de haver empate entre jogadores no segundo lugar, por exemplo, vamos imaginar que o jogador verde foi o vencedor, com 3 pontos de vitória, e os jogadores azul e marrom ficaram empatados com 2 cada um. Nesse caso, os jogadores que empataram em segundo lugar não recebem pontos, apenas o primeiro jogador recebe então o token de pontuação, recebendo os 4 pontos de vitórias da região. Os jogadores que ficaram empatados no segundo lugar não recebem nenhum. Terminada a pontuação das áreas, os jogadores vão pegar os 2 lembretes de pontuação e colocar nas áreas que serão pontuadas a seguir, né? No caso aqui, essa área e essa outra área em cima. E o jogo termina imediatamente após o final do turno, onde uma peça for colocada aqui na pontuação da lua cheia. No caso aqui para 3 jogadores, né? Existe sempre um lembrete, né, para você não esquecer. Então, é desencadeado o final do jogo. Ao final da pontuação da região, dessa última região, nós vamos então para a pontuação final. Então, cada jogador vai fazer a sua pontuação. Primeiro, ele verifica aqui a sua dispersão da alcateia. No caso aqui, o jogador ele conseguiu marcar 3 pontos. Aqui na velocidade dos seus lobos, ele conseguiu também marcar 3 pontos. Aqui no uivo, na distância do uivo do lobo, né, ele não conseguiu liberar nenhum espaço com pontuação, então ele não marcou nenhum ponto. Aqui nos covis, o jogador liberou até o terceiro covil, então ele conseguiu marcar aqui 15 pontos. Nas caças, o jogador ele fez 4 caças, então ele conseguiu marcar mais 16 pontos. Aqui nas suas alcateia, né, o jogador liberou até esse espaço, então ele garantiu mais 6 pontos. E o jogador também soma as suas fichas de pontuação de controle de área. Os jogadores fazem as suas somas e o jogador que tiver mais pontos é o vencedor. Em caso de empate, o jogador que tiver mais dessas fichas aqui de pontuação de área é o vencedor. Persistindo o empate, o jogador que tiver mais lobos no tabuleiro principal é o vencedor. Então, esse aqui foi o The Wolves, um jogo de controle de área, um jogo muito bonito, ele fica muito bonito na mesa, né? É um jogo que tem um mecanismo diferente, né? Onde para fazer as ações você tem que ficar virando as suas peças de terreno, né? Para poder fazer as ações que você deseja. É um mecanismo diferente, né? E você também tem que tomar muito cuidado ali, onde você coloca os seus lobos e suas tocas, não deixar eles desprotegidos, porque utilizando aí o uivo do lobo, né? O jogador adversário ele pode acabar transformando as suas tocas e os seus lobos de alcateia em lobos de alcateia dele, né? Existe aqui uma opção para 2 jogadores, onde você vai utilizar na verdade, você utiliza uma terceira alcateia, né? Que seria um automa. E esse automa começa já com algumas peças, né? Nas áreas de pontuação. E dificulta um pouquinho, né? Ali você já vai ter que tentar vencer esse automa em cada região. Mas é um jogo de controle de área, né? Eu acho que com 3 jogadores pra cima realmente é o que deixa o jogo mais divertido. Então espero que vocês tenham curtido. Fica aquele abraço, uma boa jogatina para todos e até a próxima.